Este programa é uma produção da Rádio Senado, emissora parceira da Rádio Ubuntu. Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. Já estamos em maio e virou a folha do calendário, mudou também a cor. Sai o Abril Azul, a campanha de conscientização sobre o transtorno do espectro autista, e entra o Maio Amarelo, a campanha de segurança no trânsito. O tema do Maio Amarelo deste ano, mobilidade humana. Isso mesmo, você ouviu direitinho, é mobilidade humana e não mobilidade urbana. E por que os organizadores da campanha escolheram esse tema? Eles explicam que os deslocamentos da cidade são feitos, em sua maioria, por pessoas, usando a velha e boa caminhada. Se um dos princípios do trânsito é o maior proteger o menor, o pedestre que convive com caminhões, ônibus, carros, motos e bicicletas deveria receber tratamento VIP nas nossas cidades. Só que não. Quem anda pelas ruas e avenidas das cidades muitas vezes enfrenta uma verdadeira corrida de obstáculos. É uma calçada quebrada aqui, um buraco ali, sem falar dos carros estacionados em cima do passeio. E pode piorar? Sim, é claro que pode. Em centros urbanos, cada vez mais entupidos de veículos, qual é a tendência? Construir mais faixas de circulação ou mais estacionamentos para veículos, onde antes era uma passagem de pedestre. E na hora de atravessar a rua? Como é preciso fazer o trânsito andar mais rápido ou menos devagar, os semáforos são programados para cada vez dar menos tempo para um pedestre cruzar o asfalto. E se há um idoso ou uma pessoa com deficiência, então, aí é que o tempo é curto mesmo. O pedestre, coitado, não é respeitado nem na faixa de pedestres, o espaço em que ele deveria ter total prioridade. E cidades em que a faixa de pedestres é respeitada, como Brasília, Maringá, no Paraná, e Gramado, no Rio Grande do Sul, são exceções que confirmam a regra. Aquelas marcações no asfalto que deveriam indicar para os motoristas um ponto de passagem para os pedestres são completamente ignoradas. Você lembra então do tema da campanha Maio Amarelo deste ano? Mobilidade humana. E como se consegue a verdadeira mobilidade humana? Quando todos se sentem seguros e respeitados, com a cidade sendo espaços mais inclusivos para todos. E quando se fala em todos, estamos falando também do pedestre. Usamos neste dedo de prosa a palavra pedestre na terceira pessoa, mas na verdade, quem é pedestre? Eu, você, todos nós. E nós, Raquel, pedestres, ainda temos literalmente um longo caminho a andar até sermos plenamente respeitados nas cidades e usufruirmos da verdadeira mobilidade humana. É verdade, Thiago, essa tal de mobilidade humana é muito importante. A gente vê cada barbaridade na rua hoje em dia, né? O pedestre é que realmente sofre mais. A gente vê por aí de tudo, né? Vê bicicleta fazendo loucura, vê motociclista também fazendo loucura, motorista então nem se fala, motorista de ônibus então quase passa por cima da gente. E quem mais sofre realmente é o menor, que é o pedestre. Deveria ser o maior protege o menor e às vezes a gente vê o maior que engole o menor, né? Exatamente, é isso que acontece. Então vamos ter aí um pouco mais de paciência no trânsito, vamos olhar mais pro pedestre, né? Respeitar a faixa. Aqui em Brasília realmente a gente tem essa questão da faixa e a gente já se acostumou com chegar ali na beirinha da faixa, balançar o braço para atravessar e os carros pararem. Quando a gente viaja para outros lugares, pelo menos eu sou assim, você chega assim na beirinha da faixa e fala, gente, ninguém vai parar para atravessar, você fica até achando estranho, opa, isso aqui não tem não, né? Isso aqui é só em Brasília. A gente fica mal acostumado com essa questão da faixa e realmente é maravilhoso o tal da faixa de pedestre, do sinal, como é que chama? O sinal de vida? Sinal de vida, exatamente. Esse tal do sinal de vida é uma maravilha. Tem que dar lá o sinal para o carro poder parar, para ele ver que você quer atravessar, né? E aqui em Brasília isso é super importante, a gente gosta muito, é um respeito realmente com o pedestre e aí a gente acaba se educando, né? Para olhar mais para essa parte do trânsito, que o pedestre também faz parte do trânsito. Dicas de leitura. Autores e livros. Oi pessoal, sou Júlia Fernandes e nas dicas de leitura de hoje falo de amor próprio, dicas de cotidiano e saúde mental.
Minha primeira dica é o livro Se Amar, Amar e Ser Amado, obra escrita pela psicóloga especialista em relacionamentos Pamela Magalhães e publicada pela Matrix Editora. O livro busca trazer ao leitor a necessidade de ressignificar as más experiências para entender que a reciprocidade vem depois que o amor próprio é colocado como prioridade. A psicóloga frisa que para alcançar esse objetivo é preciso reconhecer o próprio valor, romper padrões disfuncionais e acolher o novo. Segundo Pamela, aprender a dizer não e estabelecer os próprios limites são passos essenciais para estabelecer uma relação de reciprocidade consigo mesmo e com os outros. Ela destaca também que o amor próprio não deve ser visto como um ato egoísta, mas uma condição fundamental para oferecer e receber amor de maneira leve e saudável em todas as relações, sejam elas românticas, de amizade, familiares, entre outras. Com a leitura de textos, histórias reais, reflexões e dicas da psicóloga, você pode aprender a lidar com desafios emocionais enfrentados no cotidiano e transformando essas dificuldades em amor. Encontrar equilíbrio emocional pode parecer um desafio em momentos ruins, mas a filosofia estoica pode ajudar a enfrentar adversidades com mais resiliência. Em Um Jeito Estoico de Viver, Regras Simples para o Cotidiano, William Mulligan compartilha com os leitores os principais ensinamentos filosóficos do estoicismo para transformar a vida que cada um lida com crises, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na vida pessoal. Afinal, ele afirma que a serenidade não vem da ausência de problemas, mas de como reagimos a eles. A obra, publicada pela editora Latitude, é baseada na filosofia greco-romana, mas com estratégias contemporâneas para agir sobre eventos externos que podem acontecer diariamente. Durante a leitura, é possível refletir sobre resiliência, equilíbrio emocional e calma, que podem ser seus parceiros no enfrentamento de conflitos. Ao falar sobre estoicismo, o autor aponta que a maneira como se percebe os obstáculos depende da transformação do pensar e agir, além de compreender que não é possível ter controle sobre tudo que acontece. Isso pode ser contemplado mudando pequenos hábitos diários, como passinhos de formiga, sendo gentil, compassivo, resiliente e grato. Ao adotar algumas dessas práticas de boa convivência, você consegue melhorar seu convívio social e a si mesmo. Eu finalizo com um livro sobre saúde mental. Em A Arte de Viver Dias Melhores, o ex-jornalista e executivo empresarial Neil Allen mostra como assumir a missão de remover os obstáculos do ego e tornar a vida das pessoas mais confiantes e livre da autossabotagem. Na obra, publicada pela editora Cultrix, o autor analisa um aspecto fundamental da psique humana, que de modo geral é ignorado, o superego. Fundamentado na ideia freudiana de que o superego forma necessariamente a consciência moral de uma pessoa, Neil explica como se essa voz em sua cabeça se desenvolve na infância como um mecanismo de sobrevivência, mas, quando já não é necessária para a proteção, se aloja na mente como uma espécie de parasita pessoal, algo impróprio para ela. Por meio de reflexões inteligentes e exercícios simples, Allen promete levar seus leitores ao encontro, ao confronto e, por fim, ao controle do crítico interno. Essas, então, são as minhas dicas de leitura. Você encontra esses 3 livros nas livrarias, na Amazon e demais portais da internet. Eu, Júlia Fernandes, vou ficando por aqui. Até a próxima! Dicas de leitura. Autores e livros. 11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. Corneta na mão, porque chegou a hora do 11 minutos e já chamamos o Pedro Pincer. Bom dia, Pedro. Bom dia, Raquel. Bom dia, Tiago. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, Pedro. E você, como é que tá nessa sexta-feira aí imprensada?
Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Vamos comentar aí os acontecimentos esportivos da semana. Vamos nessa. E já que a gente está comentando aí acontecimentos, né? Nós já falamos aqui no 11, mas nunca é demais exaltar o feito histórico do brasileiro Hugo Calderano. No mês passado, o Calderano se tornou o primeiro atleta não asiático e não europeu a vencer a Copa do Mundo de tênis de mesa. Para completar, o título foi conquistado em Macau, na China, a meca do tênis de mesa. Tanto é que o vice-campeão e os 2 medalhistas de bronze foram chineses. E em uma reunião da Comissão de Esporte, a presidente da comissão, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, disse que Hugo Calderano mostrou que brasileiro também é bom em esportes individuais. Em uma campanha memorável, derrotou os principais jogadores do ranking, incluindo o número 1, né, que é o Lin Xidong, na final. Sua conquista é um marco para o esporte brasileiro e mundial. Inclusive, a gente está quebrando aquele imaginário que nós tínhamos que brasileiro não era bom em esportes individuais, que nós só éramos bons em vôlei, futebol, handebol. Não, hoje com o Calderano, com a Rebeca e tantos outros atletas, seja no remo, na canoagem, se destacando e nos trazendo tanta alegria. Olha aí, legal, realmente, a Leila comentando aí essa conquista do Hugo. A gente falou já aqui realmente no 11, né, Pedro, sobre esse assunto, mas não dá para parar de comemorar esse feito lindo, maravilhoso do Hugo. Não, foi realmente um feito muito importante, né? Até pelo que a gente falou aqui do que aconteceu com ele durante a Olimpíada de Paris, né? Que parecia que ele ia conquistar a medalha e acabou por uma circunstância acabou não conseguindo a medalha olímpica, e essa conquista da Copa do Mundo, né, na China contra os chineses realmente precisa ser exaltada com bastante alegria por todo mundo que gosta de esporte como a gente aqui. É daqueles momentos esportivos, né, Pedro, que sempre vão ser lembrados, né? A gente está vivendo agora, a gente está falando agora, mas daqui a 10, 20 anos a gente ainda vai lembrar desse título do Hugo. Sem dúvida. São atletas que vão ficar no imaginário da nação que gosta do esporte, né? É a Rebeca, é o Hugo Calderano, é o Isaquias Queiroz, né? Como foi também o Gustavo Kirten, né? Fantástico, brilhante, maravilhoso. Então, assim, é legal realmente, como a Lila falou, ver que o brasileiro também consegue resultados significativos individualmente, não só em esportes coletivos, como já é tradicional. E na verdade nessa Copa que aconteceu lá em Macau, essa Copa do tênis de mesa, teve uma brasileira também, a Luísa Takeshi, é o nome dela esse? Bruna Takahashi. Exatamente. Ela também conquistou um marco histórico aí para o tênis de mesa feminino, no individual também, ficou se não me engano ela parou nas quartas de final, foi super bem, uma conquista também inédita para o Brasil, e também chegamos nas quartas de final nas duplas mistas. Eu estava acompanhando assim de longe, mas eu vi que eles também chegaram às quartas de final na dupla mista. Pra gente são conquistas assim, porque o tênis de mesa não é um esporte nacional, a gente não acompanha muito isso aqui no Brasil, né? Não, esse é o tipo de esporte que só tem olhos assim durante Jogos Olímpicos, né? Porque aí quando tem brasileiro na Olimpíada, você para assistir qualquer modalidade. Então é bacana que isso aconteça na safra, né, entre uma Olimpíada e outra, né, até 2028, porque aí quando tiver a próxima Olimpíada, você já fica de olho ali para ficar atento aos resultados na Olimpíada seguinte, né? E incentivando também nossos atletas, né, a seguirem caminhando, por mais difícil que seja essa luta aí do esporte, tanto no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo, né? A pessoa precisa de muita disciplina, de muita força e de vontade para continuar, né, a vida toda lutando aí no esporte. Bom, vamos então mudar de assunto, vamos falar de futebol.
Já tem ouvinte aqui perguntando aqui de futebol, falando do jogo do Vasco de domingo. Eu não registrei nem o de ontem ainda, que teve jogo do Vasco. O pessoal já tá falando do jogo de domingo. Calma, minha gente. Vamos falar aqui dos jogos que aconteceram. Calma. Calma, minha gente. Teve jogo ontem, vou começar falando do Vasco, tá? Isentamente falando do Vasco, que jogou com o Operário ontem e empatou. Ficou com 1-1, né? Ainda tem o jogo de volta depois, na terça-feira. A gente espera fazer um pouco melhor do que a gente fez ontem, tá? O Vasco, vamos se esforçar, minha gente. Mas o jogo foi... O destaque do jogo foi aquele gramado péssimo, né, Pedro? Você viu? Vi sim. O jogo de volta acho que é dia 20. Isso, dia 20, acho que é Operário. Isso mesmo, terça-feira. Isso. Eu queria dizer primeiro que é um absurdo que no dia do trabalho o Operário jogue. Esse é o primeiro ponto. E outro que era aniversário do Operário ontem. Não, gente. No aniversário, no feriado Operário ainda jogando. 113 trabalhos, exatamente. Então eu queria fazer esse protesto contra a tabela da CBF. Segundo, o jogo tecnicamente foi muito ruim. Muito ruim. O gol do Vasco foi muito bonito, do Nuno Moreira, fez um gol de fora da área, um gol muito legal, bonito e tal. Depois um pênalti que o Anderson Daronco, o juiz, voltou atrás, foi uma confusão, minutos perdidos aí para analisar se foi pênalti para o Operário ou não. Acabou se decidindo pela não penalidade, mas o Operário buscou o empate ainda, mas tecnicamente muito ruim, e vamos ver quem é que vai assumir a bronca de comandar o Vasco, né? Que foi treinado ontem pelo Felipe Maestro, né? Foi um grande jogador e hoje é diretor lá do Vasco e acabou tá como técnico interino, mas um jogo muito fraco do Vasco ontem, mais uma vez. Mais uma vez, realmente. E tá sendo, Pedro, uma fase muito equilibrada, né? Da Copa do Brasil, essa fase agora. Sim, inclusive, só o Botafogo que se sobressaiu com autoridade sobre o adversário, né? Aproveita para falar desse 4-0 aí. Você foi assistir, Pedro? Não, porque o jogo foi no Rio, né? Foi lá, né? O próximo que é aqui, né? Botafogo 4, Capital 0. O jogo da volta vai ser dia 22, quinta-feira, contra o Capital no Mané Garrincha. Um ingrato horário de 9h30 da noite de quinta-feira. É terrível. Mas enfim, o Botafogo se impôs. O time do Capital muito, muito fraco, né? O Botafogo conseguiu fazer 1-0 e depois até demorou de fazer o segundo gol, correu algum risco até de sofrer o empate, mas não aconteceu, e depois do segundo gol deslanchou e garantiu sua classificação para a próxima fase aí, aproveitando da fragilidade do adversário. Realmente um time muito, muito fraquinho no Capital. Mas foi vitória boa aí pro Botafogo. 4-0 é sempre bom, independente de quem seja o adversário. Sem dúvida, até pelo que o Thiago falou, outros times de Série A pegaram, inclusive o time dele, que a gente vai falar aqui, o Internacional, jogou contra o Maracanã. Ele não tá querendo nem citar, mas a gente faz questão. A gente faz questão de citar Internacional 1-0 contra o Maracanã. Contra o Maracanã, com o pênalti perdido, mas aí deixar o do Colorado falar sobre a impressão dele. O problema é que o Inter teve uma dificuldade muito grande no seu ataque, né? E acabou tendo pouca efetividade. Até dominou bastante a partida, como era previsto, né? O jogo era no Beira-Rio, enfim. Teve 2 gols anulados. E depois conseguiu fazer seu gol lá nos acréscimos, ainda perdeu o pênalti, né? E agora vai com essa vantagem mínima aí para jogar no Presidente Vargas o jogo da volta. O jogo que eu queria destacar, inclusive, eu vim hoje aqui para Conexão, Pedro, com a minha caneca do CSA, que é meu time preferido lá em Maceió, viu? E conseguiu uma boa vitória aí nesse jogo de ida. Sim, grande jogo, CSA e Grêmio. O jogo teve 2 viradas, acabou 3-2 aí pro CSA, e o Grêmio com o Mano Menezes aí ainda não conseguiu se firmar. Uma grande vitória do CSA no Repelé, e o
o Grêmio vai ter que cortar um dobrado aí para buscar o resultado. Aí você vê que é uma torcida completamente isenta do cara que é totalmente colorado falando mal do Grêmio, né? Isentíssimo esses 11 minutos hoje. Não, mas eu queria destacar os dois times alagoanos, viu, Raquel? Porque tanto o CSA teve essa grande vitória contra o Grêmio, quanto o CRB ontem, empatou, né? jogando contra o Santos. O jogo foi 1-1, mas jogou na Vila Belmiro, mas o CRB foi muito melhor do que o Santos. O principal destaque do jogo foi o goleiro Gabriel Brazão do Santos. O último lance do jogo foi um pênalti a favor do time alagoano, que um jogador que tinha entrado no segundo tempo, chamado David da Hora, bateu e o goleiro Brazão acabou defendendo. Então, o Santos não saiu derrotado dos seus domínios ontem por detalhe, porque era para ter sido vitória da equipe do CRB. Então, foi uma performance muito destacada das equipes alagoanas, tanto o CSA quanto o CRB. Legal, olha, o Adriano não tá aqui, mas eu tenho certeza que ele tá ouvindo, que ele vai ouvir a gente falar do Fluminense agora, que ganhou de 1-0 do Aparecidense, né? Só pra gente continuar aqui. Merece até palmas da Isaura. Que mais? Bahia ganhou de 1-0 do Paysandu, né? A gente tá aqui fazendo essa... quarta vitória seguida. Bahia, quarta vitória seguida, Legal. Vencendo pelo Brasileiro, vencendo pela Libertadores, e agora buscando um resultado, um gol do Cauli de pênalti. Bahia numa fase bem interessante. Há que destacar também o Flamengo, que jogou contra o Botafogo da Paraíba em São Luís. O mando era do Botafogo da Paraíba, mas o jogo foi no Maranhão. Se encaminhava para um 0-0, mas o Flamengo fez o gol já com 38, 39 do segundo tempo, talvez até um pouco depois. Um jogador chamado Joshua, que até outro dia era o camisa 10 do Sub-17 do Flamengo, que era treinado pelo Felipe Luiz, e o Felipe Luiz apostou nele e acabou fazendo o primeiro gol dele como profissional. Legal. Vamos falar também aqui, ó, Fortaleza e Retrô foi 1-1, Brusque e Atlético ficaram no 0-0. Palmeiras ganhou de 1-0 do Ceará, e empate também Atlético Mineiro e Maringá em 2-2, né? O Maringá reclama com toda a razão do mundo de um pênalti escandaloso, um puxão de camisa dentro da área que não foi marcado porque, segundo o senhor que estava no VAR, não houve impacto na conclusão da jogada e o pênalti não foi marcado. E há se destacar a maneira como o Maringá protestou nas redes sociais, porque era uma foto de forma sendo puxado, e eles agradecendo a qualidade do uniforme do Maringá, eles agradecendo o fornecedor, né? Puxa, que bom que temos aqui um uniforme resistente, tarará, porque tinha uma foto do cara do Atlético puxando o pênalti que não foi marcado. Uma coisa ridícula. Das polêmicas, né, da arbitragem e do VAR, que toda semana a gente tem alguma polêmica aqui sobre isso nos 11 minutos, né, Pedro? Sempre tem. Seguindo aqui a nossa tabela, o São Paulo ganhou de 2-1 do Náutico e Cruzeiro 2-0 do Vila Nova. Isso, ontem, 2-0. Corinthians 1-0 no Novo Horizontino, Criciúma 1-0 no Bragantino. Isso, exatamente. E assim a gente termina essa terceira rodada, essa terceira fase. Termina não, né? Porque tem os jogos de volta, né? Não, essa é a primeira parte. Os jogos de ida da terceira fase, né? E aí, para meados de maio, tem o jogo da volta aí. Vamos ver quem sai vivo dessa competição que é tão complicada como a Copa do Brasil. Vamos ver quem que vai sobreviver aí, vamos aguardar o jogo não tão aguardado como Vasco e Palmeiras de domingo, que o pessoal já está aqui me perguntando toda hora, gente, presença confirmada? Desconfirmada completamente. Show estresse, não quero sofrer não. Depois desse jogo com o Operário, já pensou? Eu vou lá assistir ao vivo com o Palmeiras? Nada, não, minha gente? Não, vou não. Na próxima, numa fase melhor
melhor do Vasco. Ixi, caramba, daqui a uns 5 anos, então você volta com Ai, gente, olha a canelada. Ainda bem que tá no 11, né? Que no 11 pode. Foi forte. Tá, vamos falar de rodada do Brasileirão no fim de semana. Vai, Pedro. Vai. Você quer destacar qual jogo? O que você quiser destacar. Nossa, difícil isso. Vai fundo. De novo, o que você tem? Tem a tabela aí? Jogos importantes, viu, Pedro? Temos aqui confrontos difíceis. Temos Vasco e Palmeiras, temos Cruzeiro e Flamengo, temos Corinthians e Inter, temos Juventude e Atlético Mineiro, Bahia e Botafogo. Isso. Enfim, só briga forte aqui. Eu acho que Cruzeiro e Flamengo é um jogo bom para se destacar, né? Porque o Cruzeiro vem de vitória aí e o Flamengo jogando fora de casa. Então vamos ver que é um jogo que vale a pena dar uma olhada. Eu acho que Corinthians Internacional também é sempre um jogo legal de se assistir. Vamos ver aí o que vai acontecer com o Corinthians, né? Que tá com um técnico novo, o Dorival aí tentando colocar o seu jogo, e o Inter numa campanha realmente muito bacana de acompanhar por enquanto. O jogo do Botafogo contra o Bahia é um jogo muito difícil pro Botafogo. Acho que sair com 3 pontos de lá é muito difícil, embora o Renato Paiva, que é o atual técnico do Botafogo, conheça bem lá o ambiente, mas hoje não diria para você que o Botafogo sairia com 3 pontos de Salvador, não. Juventude e Atlético Mineiro. O Juventude em casa, ele tem sido muito forte, tem buscado bons resultados, quer dizer, então vamos ver o que a rodada aí nos reserva. Hoje já tem São Paulo e Fortaleza. Hoje à noite. Só. Jogo em São Paulo? Em São Paulo. Então eu acho que o São Paulo pode buscar esse resultado aí, porque o Fortaleza anda numa fase aí mais ou menos, né? Então pode se buscar o Zubeldia trazer mais 3 pontos aí. E domingo também tem um jogo de times do Z4, que estão no Z4, hein? Times grandes que estão no Z4 já com o sinal de alerta ligado. Grêmio e Santos. Sim. Ixi, esse jogo vai sair faísca, hein? Porque realmente os dois não estão em boa fase, não. Nem o Grêmio, nem o Santos, que inclusive foram os times que jogaram contra os alagoanos que a gente citou na Copa do Brasil. Então vai ser um jogo duro. Talvez o Grêmio tenha um favoritismo um pouquinho maior por estar jogando na arena, né? Pelo jeito aí. Isso mesmo. Então, vamos ver. Vamos acompanhar. Vamos mudar de assunto, mas nem tanto assim. Vamos falar do próximo técnico da seleção brasileira. Que novela, hein, Pedro? Nossa senhora, até demais. Vale tudo essa novela aí, né? Porque vou te contar, porque vai ser um, vai ser o outro, vai ser. Agora até o Abel Ferreira tá no páreo aí. Sendo destacado, sendo destacado aí. Eu acho que o Edinaldo tá perdidinho. Tá, coitado. Acho que tá mais perdido que nós, somos torcedores. O Edinaldo Rodrigues, né? Que é o presidente da CBF. Tá completamente perdido. Ele tá tirando pra tudo que é lado e tá errando todos os tiros, na verdade. Porque ele queria o Ancelotti, não conseguiu. O Jorge Jesus, que pediu, ficou meio chateado de ser plano B, mas acabou sendo virou plano demitido aí do Al Hilal, e tá complicado. E agora parece que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, teria dito que o Edinaldo ia entrar em contato com ela para ver se conseguia contratar o Abel, porque o Brasil precisa de ter um técnico até o início de junho por conta dos jogos das eliminatórias aí que estão se aproximando. Então, assim, eu acho que daqui a pouco qualquer um vai assumir a seleção brasileira, porque quem pegar, pegou, né? Tem todo mundo, tá todo mundo no páreo e ninguém assume a bronca. Então, vamos ver. Entendeu? Tá difícil. Esse assunto aí tá até chato já. E será que a Leila vai liberar o Abel Ferreira às vésperas do Mundial de Clubes? Eu acho que teria uma cláusula de que ele assumiria durante esses jogos da eliminatória, voltaria pro Palmeiras durante o Mundial, faria uma coisa meio paralela, como foi com o Fernando Diniz do Fluminense, e depois assumiria em definitivo depois do Mundial. Seria isso pelo que eu li, pelo que saiu na imprensa.
Vamos esperar que em 10 segundos tudo pode mudar aí nesse caso, né? Meu Deus. Pode. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Ainda falando de seleção, vamos falar Sim. da polêmica da camisa vermelha. Que fake news foi essa? Que história é essa, né, Pedro? Não sei se é fake news, não, ou se o pessoal recuou por Eu conta acho da que polêmica. foi tanta polêmica que eles resolveram recuar e fingir aí eu acho que não sim, entenderam eu acho nada. que Né? É por aí. Eu acho que a intenção ela existia, né? Porque foi um site estrangeiro que é especializado em camisas de seleções e de clubes, que soltou essa informação de que a seleção brasileira a camisa azul da seleção brasileira, que é a segunda camisa, não estaria em campo na próxima Copa, porque o segundo uniforme teria uma cor vermelha. Aí você imagina o que provocou a confusão que não foi, e aí de repente eles deram um passo atrás. Aí a CBF já falou, saiu ofício, já deu nota oficial dizendo que não, uma né? confusão danada, né? Mas assim, tomara que isso seja, que eles desistam dessa ideia. Se você quer a minha opinião, eu acho que a gente já está num país meio polarizado. Pois sabe? é, imagina e aí, isso se você agora. coloca isso, imagina, cara, é uma confusão. Eu sou terminantemente contra. Também E eu como fã de camisas de seleções e clubes, como eu sempre fui, eu sou pela tradição, entendeu? Então, assim, você mexer com uma entidade, com uma camisa da seleção brasileira é muito grave para mim, ainda mais dessa forma meio assodada. E você sabia que o Brasil, na verdade, a seleção já jogou com a cor vermelha? Você sabia dessa história? Sobre isso, eu fui atrás disso também. Eu li sobre isso, mas assim, não é o momento. Entendeu? Então tomara que eles desistam dessa ideia aí até a Copa. E, inclusive, já houve, recentemente, lembro da Copa de 2018, esse mesmo site especializado divulgou uma suposta segunda camisa da seleção brasileira para a Copa de 2018. E a reação também não foi positiva, e essa camisa acabou virando a camisa de pré-jogo. Camisa que o time entrava para fazer o aquecimento, inclusive até achei bonita a camisa, comprei a camisa. O Brasil entrava para fazer o aquecimento com essa camisa, a camisa um tom bem mais escuro, com uma estampa também diferente, e acabou ficando assim, um uniforme de pré-jogo, e o Brasil continuou com o amarelo, com o primeiro uniforme, e azul como segundo uniforme. Pois é. E foi o mesmo site, e a camisa de fato existiu, né? Existia exatamente no mesmo layout. Eles só mudaram o status da camisa, né? Exatamente. Justamente por conta então onde há fumaça, amigo, há fogo. Vamos esperar. A ideia deve ter saído da cabeça de alguém, né? Vamos ver se vai pra frente. Vamos ver se vai colar, né? Pedro, algum destaque pra gente terminar nosso 11 de hoje? Eu tenho, é a final da Superliga feminina de vôlei, que foi ontem, o jogo entre o Osasco e o Bauru, e o Osasco, depois de muito tempo, voltou a ser campeão da Superliga, né? Que foi dominada pelos times mineiros desses últimos anos aí, o Minas, o Praia Clube de Uberlândia. E a final ontem no ginásio do Ibirapuera lotado, tinha muita gente, e o Osasco buscou o título contra o Bauru e conseguiu seu 6º título nacional. E eu queria também destacar que no domingo vai ter a final da Superliga masculina, domingo de manhã, entre o Cruzeiro, né, que é um time super tradicional do vôlei brasileiro, contra o Campinas. Legal. E na segunda-feira a gente traz aí os resultados desse jogo de domingo, né, Pedro? Obrigada, viu? Isso aí. Obrigada pela sua participação nessa sexta. E segunda a gente se encontra de novo. Valeu, vai ser um prazer. Muito obrigado, Raquel, pelo espaço. Um prazer falar com você. Tiago, uma satisfação voltar a falar com você depois de algum tempo. Um abraço a você. Um abraço. E um ótimo final de todo mundo, um ótimo final de semana a todo mundo que nos acompanha. Muito obrigado, até segunda-feira. Valeu. Valeu, Pedro Pincer. Esse foi o Pedro Pincer, esse foi... Entrevista. Você sabe qual é uma das principais causas de afastamento do trabalho contabilizadas pela Previdência Social?
é a dor crônica no ombro, problema que pode impactar de forma significativa a qualidade de vida, já que a pessoa pode não conseguir fazer movimentos simples, como vestir uma camisa, coçar as costas ou dirigir um carro. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o Dr. Gustavo Barbosa de Oliveira, ortopedista e cirurgião de ombro e cotovelo. Bom dia, Dr. Gustavo, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel, satisfação falar com vocês. Doutor Gustavo, vamos começar aqui já tocando na ferida. Quando é que uma dor no ombro deve levar a pessoa para procurar ajuda médica? A principal causa de dor no ombro, né, a principal causa da gente procurar um especialista é a dor. Então, independente se é dor no ombro, em qualquer parte do corpo, dor é um sinal de alerta, Raquel. No ombro, isso fica mais evidente quando essa dor ela é persistente, mesmo ao repouso. Então, a dor persistente ao uso de medicações mais simples, analgésicos mais simples. Pacientes que têm dificuldade para movimentar em atividades simples do dia a dia, como ao se vestir, ao trocar de roupa, pegar objetos ao alto, pessoas que têm desconforto à noite para dormir também devem procurar essa assistência. Pessoas que têm a sensação que está inchado o ombro, muito dolorido, associada à sensação também de fraqueza, perda de força. Então, essas são algumas características. Agora, o principal fator, sem dúvida nenhuma, é a dor. Certo, a pessoa começou a sentir aquela dor que está incomodando, já tomou remédio, não adiantou, essa dor aí ficou persistindo, aí como você mesmo falou, inchou um pouquinho, você está incomodado, não consegue fazer movimentos básicos do dia a dia, vai procurar ajuda médica. E o que seria a principal causa dessa dor no ombro, doutor Gustavo? No passado, tudo que era dor no ombro, Raquel, era dita como bursite. Ao longo do tempo a gente foi descobrindo, foi se desenvolvendo novas tecnologias de diagnóstico e a gente consegue entender que existem várias alterações possíveis dentro do ombro, que é o que a gente trata atualmente. Uma das principais são as tendinopatias, também vulgarmente chamadas de tendinites. Então, nem tudo que é dor no ombro é apenas a bursite, por isso a necessidade de fazer um diagnóstico bem feito. Então, dentro disso, além das tendinopatias, as tendinites, existem lesões nos tendões que são responsáveis por fazer a movimentação, outras doenças como capsulite adesiva, artrose, que são os desgastes. Então, existe uma série de lesões dentro do ombro que são responsáveis tanto pela dor, assim como pela limitação de movimento, perda de força e, de maneira geral, a função do ombro como um todo. Mas o principal são as tendinopatias, as famosas tendinites. E a pessoa que tem, para descobrir, né, o que realmente ela está sentindo ali no ombro, o que está causando aquela dor, ela precisa realmente da ajuda médica, não adianta tentar adivinhar sozinho. Existe tratamento para todos esses tipos de causas aí de dor no ombro, doutor Gustavo? Sim. Um fator bem importante que eu gosto sempre de citar e de frisar, Raquel, é o fato de que a dor é um sinal de alerta, sim, ela deve ser investigada e o paciente como um todo, ele deve entender que a busca do tratamento, ela não deve ser apenas para tratar a dor, mas sim a causa desta dor. Então, é muito comum, isso é até cultural, né, de nós brasileiros, tratarmos só a dor, usando medicações, enquanto isso a gente vai evitando, adiando a procura de um especialista, uma pessoa capacitada para realmente identificar a causa dessa dor. Existem diversos tratamentos que funcionam de maneira muito boa, que resolvem esse quadro de dor, que vão desde tratamentos conservadores, que a gente fala, que são tratamentos iniciais através da utilização de medicações, né, que vão desde anti-inflamatórios, analgésicos, passando junto com isso a fisioterapia. Alguns procedimentos, quando estão mais arrastados, sem uma melhora tão efetiva com essas medicações ditas orais, né, que nós tomamos, podem ser acrescentados outros tipos de tratamentos medicamentosos, como alguns tipos de infiltrações feitas sempre pelo especialista. E também, é muito importante, são as mudanças dos hábitos diários. Então, de nada adianta nós apenas tomarmos medicamentos para tirar aquela dor, tendo que a causa ou o que está levando o paciente a sentir aquela dor não for tratada de maneira adequada. Por isso, frisar também a mudança dos hábitos que estão causando o problema.
Quando isso tudo falha ou tem algumas outras lesões mais graves, aí sim nós partimos para a segunda parte, que é a possibilidade de um tratamento cirúrgico, mas sempre feito pela avaliação do especialista. Entendi. A cirurgia aí é o último caso, né? Depois que você já fez os tratamentos que deveria ter feito, você já fez a fisioterapia, né? Já tomou remédios e tudo, não melhorou, aí sim é que o médico, dependendo do caso de qualquer um, poderia indicar a cirurgia, né, doutor Gustavo? E dentro de casa ou no seu trabalho, como a pessoa pode prevenir a dor no ombro? Como você mesmo falou, a pessoa às vezes está fazendo o tratamento, mas não liga muito para aquilo ali, dorme de qualquer jeito, faz qualquer movimentação, né? Não se cuida para tentar prevenir ali a dor. O que a pessoa que já está com a dor no ombro, fazendo o tratamento já ou não, pode fazer para prevenir essa dor no ombro? Uma questão de postura, forma de dormir, como fazer? A gente fala que a dor no ombro, ela é um desafio, sim, porque ela envolve muitas coisas que estão relacionadas não apenas ao que a gente muitas vezes imagina de pesos muito intensos ou de cargas muito intensas. Ela está relacionada à execução de atividades simples do dia a dia. Tendo o ombro, a articulação com maior amplitude de movimento, ou seja, aquela que faz um movimento mais amplo de todos, do nosso corpo humano, ela é uma articulação que geralmente ela pode sofrer um pouco mais com atividades. Então, o uso inadequado do nosso braço em movimentos acima do nível da cabeça, de maneira prolongada, com pesos exagerados, pode levar a um quadro de dor, de difícil tratamento. A utilização de posturas também inadequadas, inclusive no trabalho, que a gente fala que é a ergonomia do trabalho, não apoiando de maneira adequada o membro superior, ou seja, não apoiando o cotovelo num braço de uma cadeira, para quem trabalha com o computador muito tempo, o ato de não apoiar o cotovelo, deixando a cintura escapular, que é essa região do ombro mais relaxada, pode levar à dor. Exageros na execução de atividades físicas, em esportes principalmente. Então, atividades hoje que estão bem na moda, como o beach tênis, o tênis, o crossfit, musculação, quando não são feitas de maneira adequada ou com auxílio de um educador físico de maneira adequada, também pode levar a dor. Então eu costumo dizer, Raquel, que é um conjunto de várias pequenas coisas que somadas podem levar ao quadro de dor. Então, no resumo da obra, o que a gente sempre fala? Atividade física é o fundamental. Uma atividade física que você fortaleça a sua musculatura do ombro, sempre acompanhada de um educador físico, te orientando qual a melhor forma de se executar. Realização de esportes também a mesma coisa, com orientação, seja no trabalho, também com orientação, que é a nossa ergonomia no trabalho. Então, tudo que você fizer para manter a sua musculatura ativa é o tratamento mais efetivo para prevenir essas patologias. E eu brinco ainda dizendo que todos nós sabemos quando nós exageramos, né, Raquel? Então, quando tiver exagero, pense 2 vezes, não faça, divida o trabalho, chame auxílio e lembrar que o ombro, ele é muito doloroso, sim, mas tem sim tratamento, tá? Certo, fica então o alerta do Dr. Gustavo. Dr. Gustavo Barbosa de Oliveira, ortopedista, cirurgião de ombro e cotovelo, muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade. À disposição, Raquel. Abraço para todos. Abraço. Esse foi o Dr. Gustavo Barbosa de Oliveira, ele é ortopedista, falou sobre a dor crônica no ombro. Ela que é uma das principais causas de limitações funcionais entre os adultos. Esse desconforto costuma impactar de forma significativa na qualidade de vida das pessoas. Movimentos simples, como vestir uma camisa, levantar o braço ou apoiar-se em determinada posição, tornam-se dolorosos e, em alguns casos, até inviáveis. E segundo o Dr. Gustavo Barbosa de Oliveira, ele que é ortopedista e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, é essencial estar atento aos sinais persistentes de dor ou limitação